Olá, alunos. Hoje nós iremos continuar a nossa aula de equação do segundo grau, só que agora nós teremos parte 2. E vamos dar continuidade ao que estávamos falando sobre as equações do segundo grau. Bom, hoje nós iremos começar a falar sobre a resolução dessas equações. Então, nós iremos ver alguns casos de como resolver esses tipos de equações do segundo grau. Bom, o nosso primeiro caso é quando nós temos a equação ax² mais c igual a zero. Lembrando que o a e o c são números, certo? O a tem que ser diferente de zero e o c diferente de zero, porque se eles forem igual a zero, então eles não estariam aqui, ok? Bom, então vamos a um pequeno problema para nós podermos construir esse problema em cima dessa equação. Uma observação. Observe que nessa equação eu tenho o valor do A e tenho o valor do C. Porém, eu não tenho o valor do B. Então, se eu não tenho o valor de B, significa que B é igual a zero. Então, eu não preciso colocar na equação. Então, vamos lá. Qual é a medida de cada lado de uma região quadrada com área de 144 centímetros quadrados? Bom, a gente sabe que um quadrado ele tem lados iguais. Logo, se eu chamar um dos lados dele de L, todos os lados serão L. E como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou seja, L ao quadrado. Então, está aqui, ó, L ao quadrado representa a área do quadrado, é igual a 144, que é o que está escrito aqui no enunciado. Bom, observe que se eu pegar esse 144 e passar para esse lado, se eu trocar ele de membro, desse lado aqui, o que vai ficar? Nada, ou seja, zero. E esse 144, que está positivo, ele vai passar para esse lado negativo. Então, olha só, isso aqui se transforma L ao quadrado menos 144. Ah, professor, mas a equação não era ax²? Esse x ele pode ser trocado por qualquer letra, certo? O x é aquele número que a gente não conhece. Então, ele pode ser trocado por um t, por um w, qualquer letra, ok? O a e o c, eles são os números. Então, aqui eu tenho L ao quadrado, na frente do L tem o número 1. Então, o número que está na frente da letra com quadrado é sempre o a. E o número que não tem letra é sempre o c. Então, menos 144 é o c. Isso é uma equação incompleta, certo? Porque não tem o b é igual a zero. Bom, então, resolvendo para tirar esse quadrado daqui, nós jogamos uma raiz do outro lado. Então, significa que eu tenho mais ou menos raiz de 144. E a raiz de 144 é 12. Então, L é igual a mais ou menos 12. Só que, muito cuidado, tá? Com esse mais ou menos. Porque lembrem-se, nós estamos trabalhando com um comprimento, uma medida de um lado. E uma coisa que vocês têm que estar cientes é que comprimentos, medidas, não pode ser negativo. Você não consegue chegar numa loja e comprar menos 12 metros, menos 1 metro. Ah, eu quero menos 5 metros de cabo. Não existe, certo? Então, medidas, tempo, não são negativas, sempre são positivas. Então, a nossa resposta será o 12, certo? 12 positivo, porque estamos falando de uma medida de comprimento. Então, muito cuidado na hora da resolução do problema, tudo bem? Se o problema pedisse somente as raízes, seria apenas mais ou menos 12.
Porém, como ele está pedindo qual a medida de cada lado, então, como é um quadrado, possui lados iguais, o lado vai ser igual a 12. Ok? Vamos seguir para o segundo caso. O segundo caso é quando eu não tenho nem o B, também não tenho o C. Observe que aqui eu só tenho o A. Então, significa que o B e o C são iguais a zero. Então, vamos lá. Esse é um exemplo de uma equação do tipo ax² igual a zero. Ah, aqui poderia ser um t²? Pode. Lembre-se, o x pode ser qualquer letra. Porém, ela tem que estar ao quadrado. E o a sempre tem que ser um número. Então, como que eu resolvo isso? Observe que o 3 ele está multiplicando o x. Então, eu tenho que isolar o x. Então, eu vou pegar o 3, que está multiplicando, e vou passar para o outro lado, dividindo. Então, eu tenho x² igual a 0 sobre 3. Bom, 0 dividido por 3, 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Então, x' x duas linhas. Esse formato aqui é uma forma de você representar as raízes das equações. Significa que você tem duas raízes, x uma linha, x duas linhas. E como a raiz de 0 é 0, então as duas raízes são 0. Observe que se você pegar esse valor 0 e colocar no lugar do x, vai dar 0. 3 vezes 0 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0, 0, certo? Bom, então, 0 não tem sinal, então isso indica que as nossas raízes é 0. Então, lembra do primeiro vídeo que raízes é aquele número que eu coloco no lugar do 0, aliás, desculpa, no lugar do x, e a equação vai ter que dar o valor da igualdade. No caso aqui é 0. Vamos ao terceiro caso. Observem agora que nesse terceiro caso, eu tenho o ax² mais o bx, mas eu não tenho c. Se eu não tenho c, significa que ele é 0. Então, vamos a um problema que eu vou transformar esse probleminha nessa equação aqui. Qual é o número que tem o dobro de seu quadrado igual a seu quadrúplo? Que número é esse? Bom, se eu não sei que número é esse, eu vou chamar de x. Então, eu não sei o número, eu vou chamar de x. O dobro desse número, claro, o dobro de um número é o quê? É 2 vezes ele. E o quadrado está aqui, ó. Então, é o dobro do número, que é o x, que eu não sei, e o quadrado, igual ao seu quadrúplo. Quadrúplo é 4 vezes quadrúplo do número. Se o número é x, eu não sei qual que número é esse, então 4 vezes. Agora, o que nos resta é só organizar essas informações e colocar elas de forma que seja uma equação. Então, tem lá, olha lá. Vamos fazer a leitura do problema e junto dela a equação. Qual é o número que tem o dobro do seu quadrado? Olha lá, o número, dobro, quadrado, igual ao seu quadrúplo. Igual ao seu quadrúplo. Pronto, montamos a equação. Agora, basta resolvê-la. Bom, olha só. O 4 está desse lado. Nós vamos transferir ele para o outro lado. Então, aqui ele está positivo. Passa para o outro lado, fica negativo. E daí eu tenho 2x² menos 4x igual a 0. Eu tenho o valor do A, eu tenho o valor do B. Então, uma forma de resolver esse tipo de equação é fatorando. Coloco o x em evidência. Então, olha só, coloquei o x em evidência, certo? Então, olha só. Se eu pegar o x e multiplicar por 2x, eu vou ter 2x². Se eu pegar o x e multiplicar pelo 4, eu vou ter 4x. Então, fatorar é você dividir essa expressão pelo valor em evidência. Então, nós chegamos a isso aqui.
Isso aqui é fácil de resolver, porque isso aqui é uma multiplicação de equações do primeiro grau. Lembra? Não tem quadrado, então é do primeiro grau. E essa multiplicação tem que ser igual a zero. Então, vamos pensar assim. Para que uma multiplicação seja igual a zero, um desses números tem que ser zero. Então, ou x é zero, porque olha só, zero vezes qualquer número que der aqui dentro vai dar zero. Ou isso aqui tem que ser zero. Então, 2x menos 4 igual a zero. Nós pegamos o 4, passamos para o outro lado. Aqui ele está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Nós vamos isolar o x. Então, 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2, 2. Observe que se eu pegar esse 2, x igual a 2, e colocar aqui, olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Ah, professor, mas isso aqui é 2. Não tem problema, porque aqui no parênteses vai dar 0. 0 vezes 2, 0. Então, olha só, x pode ser 0 ou x pode ser 2. Bom, agora vamos a uma resolução de uma equação de segundo grau completa. Olha só, a equação de segundo grau completa é aquela que tem o A, tem o B e tem o C. Só que esse primeiro momento nós iremos resolver como se ela fosse um trinômio quadrado perfeito. Olha só, essa equação eu tenho o A, 9, eu tenho o B, menos 30, e eu tenho o C, que é 25. Bom, se você já tiver um pouco de habilidade, você já vai identificar, só de olhar, que isso é um trinômio quadrado perfeito. Porque olha só, se você olhar para o A e para o C, você já sabe que isso é um quadrado perfeito e esse é um quadrado perfeito. É assim que você pode identificar de forma rápida. Mas como assim, professor? Ah, o 9 é o quê? É 3 ao quadrado. E o 25, o que é? É o 5 ao quadrado. Então, quando você pegar uma equação nesse formato, onde você identifica que o A é um número ao quadrado e o B e o C é um número ao quadrado, então essa configuração gera um trinômio quadrado perfeito. Então, olha só, 3 ao quadrado dá 9, x ao quadrado dá x ao quadrado. Aí você vem para cá. Essa parte do meio você deixa por último. 5 ao quadrado é igual a 25. Bom, o 30 é o quê? É o 5 vezes o 3. Ó, 5 vezes o 3. O 2, porque tem que ser sempre esse 2 aqui, certo? E o x. Então, você forma o número central. Então, essa equação seria essa equação na forma reduzida. Ok? Então, eu tenho 3x menos 5 ao quadrado. Então, não se preocupem tanto com esse número do meio. Observem apenas o A e o C. Se eles são quadrados, se eles são gerados através de um número que foi elevado ao quadrado. Então, é só colocar nessa forma e igualar a zero. Bom, o único número elevado ao quadrado que daria próprio zero seria ele mesmo. Então, 3x menos 5 igual a zero. Qual o valor que eu vou... Que número eu tenho que pôr aqui para isso aqui dar zero? Isolando o x, né? Pega o 5 que está negativo, passa para o outro lado. Agora pega o 3 que está multiplicando, passa dividindo. E a nossa resposta é 5 sobre 3. Se você pegar essa fração e colocar no lugar do x e resolver, vai dar zero. Olha uma outra aqui. Outro exemplo. Lembra que falei? Não precisa focar no número central. Foca nos extremos. Observe que aqui não tem número. Quando não tem número, significa que é 1. E aqui eu tenho 16. E eu sei que 16, o que é o 16? É 4 ao quadrado. Esse aqui é o 1. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 1? O próprio 1. Então, a minha equação é 1x mais 4. Agora é só resolver x mais 4 igual a zero.
certo? Não precisa se preocupar com esse quadrado. Então, que número eu tenho que pôr aqui para isso aqui dar igual a zero? Menos 4. Menos 4 mais 4 igual a zero. Bom, agora que vocês já sabem como resolver algumas equações e os casos, eu vou deixar esses 3 exercícios para vocês tentarem resolver. Vocês podem deixar as respostas nos comentários e eu terei o maior prazer em responder vocês. Então, espero que vocês tentem. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários. Bons estudos e até a próxima.